Olá, as boas-vindas a você que nos escuta. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O podcast Mensagem de Fé e Esperança surgiu com a proposta de oportunizar reflexões bíblicas, reflexões sobre as realidades que nós estamos vivendo, o amadurecimento da compreensão do que é viver em fé e a esperança de nutrir espiritualidade libertadora. Este podcast é apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, com a coordenação geral do seu bispo Maurício Andrade. Então, eu aproveito para convidar a você para este momento de oração, de fé e esperança. Eu sou Isaías Torquato, eu exerço a função de pároco na Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, e também responsável pela missão da reconciliação na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Ó luz radiosa e multiforme, brotada das águas do batismo e descida do céu, nós te adoramos. Minhas irmãs e meus irmãos, eu proclamo nesse momento, com leitura, para nos inspirar na reflexão do Evangelho segundo a comunidade de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao 9, do 18 ao 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 70 e 30 frutos por ano. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, é como a semente que caiu à beira do caminho, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ela não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza se focam a palavra e ela fica sem dar. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz tudo. Um dá 100, outro 70 e outro 30 por ano. Minhas irmãs e meus irmãos, Deus faz questão de nos conhecer pessoalmente nas nossas contradições humanas. Segundo a tradição cristã, Jesus se torna pessoa humana para conhecer nossas limitações. E dentro dessas limitações, a gente encontra o nosso egoísmo, as nossas rivalidades, as ameaças que a gente vive e que a gente pratica, a traição e a decepção, o desprezo, tantas outras ou outros sintomas que se contrapõem, se contradizem ao projeto de Jesus. E a gente não só encontra nas outras pessoas que pensam e vivem diferente da gente, porque a gente não se faz melhor ou mais santas porque a gente denuncia isso. É um espelho em que a gente se enxerga também. Em alguma medida, a gente também pratica esses sinais da desumanidade. O importante é a gente manter a consciência ativa e consciente
de que não é aí que a gente precisa ou deve permanecer. Jesus indica outra forma de ser e de viver, que é o modelo da Trindade. Comunidade que se apoia e convive juntas para dizer: ei, você pode ir por outro caminho, observe de outra forma, não se enquadre somente nessa maneira de viver. Mas, enquanto tradição judaico-cristã, a nossa fé tem que ser comunitária, tem que ser, no mínimo, da Trindade. Eu e mais duas pessoas. A encarnação de Deus se faz à medida em que a lei se quebra e eu aceito você como você é. Acolho você na minha vida, apesar de quem somos. O ar que eu respiro, você estando aí onde você estiver, em qualquer lugar do planeta, é o mesmo ar que você respira. E isso já denota e confirma que o espírito, ou a espiritualidade do pneuma, da ruá divina, se espalha à humanidade e em toda a criação sem excluir, acolhendo, incluindo e respeitando as diferenças. E aí vem Mateus, a narrativa que se coloca no diálogo de Jesus em defesa da vida. E Jesus vai dizendo que essa vida se manifesta a partir do momento que a gente vai tendo consciência, vai se dando consciência e entendendo as realidades, que não é fácil. A gente também assim vai se enebriando, vai se confundindo, vai se questionando aonde está a realidade, aonde se manifesta, diante de tantas coisas que a gente vai vivendo, vai se apresentando, sobretudo nas mídias sociais. E a realidade está posta, a realidade está aí, absolutamente desnudada no meio da praça. É gente praticando todos os tipos de violência, é gente vivendo toda a contradição humana, mas o Evangelho vem dizendo que Jesus saiu da casa para as praças, do particular para o público, e na rua, no público, dezenas de centenas de pessoas se aproximavam de Jesus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar. Multidões se reuniram em volta dele. Nesse contexto, Jesus apresenta uma nova forma de viver, um novo estilo de vida, porque também na época de Jesus, no tempo de Jesus, se vivia a condição de ameaça, tanto que ele é perseguido, denunciado, preso, julgado, condenado, torturado e morto. Mas Jesus não perdeu aí a condição de pensar no reino como uma sementeira capaz de mexer à medida que as raízes vão se aprofundando. Quem sabe aqui, quem conhece aqui a história de árvore perto de casa ou de estrutura, quando as raízes se aprofundam, elas começam a ir para as estruturas e não há edifício nem casa que se mantenha em pé, porque as raízes do que se planta, do que se semeia, começa a mexer com as estruturas. Mesmo quando pessoas se colocam contra, buscando impedir a justiça do reino de Deus. Porque sem respeito às diferenças, sem consciência de uma justiça igualitária para todas as pessoas, respeitando as particularidades, não haverá reino de Deus. E nessas estruturas políticas, econômicas e sociais que nós estamos vivendo de exclusão, o reino de Deus não pode ser vivenciado. Por isso, os corações precisam ser aguados, cuidados, mesmo aqueles corações mais enrijecidos, endurecidos, para quem sabe um dia o Espírito de Deus de fato se manifestar para transformar as realidades. Ou seja, o reino de Deus se manifesta no drama da vida humana, em nossos conflitos, porque a esperança do texto é: a semente que cai em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Essa com certeza dá bom fruto e se multiplica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus então nos ajude e nos fortaleça e na esperança do Evangelho de Jesus. Amém.
E se você desejar nos localizar, é muito fácil. Você nos encontra nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, como Diocese Anglicana de Brasília e Paróquia Anglicana São Felipe. E também pelo WhatsApp 62 99232 2157. Até o nosso próximo encontro.